Bom dia, pessoal. Só mais um pouquinho, tá? Eu sou o Frank Santos, especialista de produtos de segurança aqui na SoftwareSul. Estou só aguardando aqui o meu gerente comercial entrar para ele fazer uma abertura e a gente já começa, tudo bem? Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Desculpem o atraso aí, nós tivemos um imprevisto com relação à parte de 2 links de webinar. Porém, vamos começar o nosso webinar falando sobre segurança, ok? Bem-vindo aos que estão aqui, obrigado por esperar. Hoje nós vamos falar um pouquinho primeiro da estrutura da SoftwareSul e vamos falar um pouquinho sobre segurança e antivírus, ok? Frank, passa um pouquinho a apresentação aí para eu iniciar o nosso webinar falando sobre segurança, especificamente sobre Bitdefender, ok? Hoje nós temos aqui no webinar alguns especialistas. Bom dia, Rogério. E desses especialistas que vão falar aqui hoje, nós temos o nosso especialista em segurança, Frank Santos, ok? Ele tem aí várias certificações no que diz respeito à parte de segurança e trabalhamos com alguns fabricantes aqui de segurança. Nós somos partner Dell, somos Microsoft Partner Gold, somos partner Bitdefender, e também somos aí partes VMware, entre outros fabricantes, não só de segurança, né, como de licenciamento e hardware em geral. Também vamos ter aqui a participação do Thiago Guirotto, que é o nosso especialista MVP Microsoft. Temos aqui a apresentação da Milena, consultora comercial em segurança, e temos eu, Frank Mesquita, que sou o gerente comercial da empresa e dirijo aí as verticais. Sou especialista em licenciamento Microsoft, trabalhei para a própria Microsoft aí durante 7 anos, desses 7 anos, 3 sendo no Chile, e levando aí licenciamento em nuvem para clientes finais e para partners Microsoft. Avançando aí na apresentação, Frank, nós vamos falar um pouquinho sobre as verticais da SoftwareSul, sobre as linhas que a SoftwareSul trabalha, ok? Nós, SoftwareSul, somos divididos em SoftwareSul Tecnologia, SoftwareSul Tech e SoftwareSul Dev. Nessas verticais, nós somos especialistas em licenciamento, hardware, software, antivírus, LGPD, que é a parte de SoftwareSul Tecnologia. Dentro da SoftwareSul Tecnologia temos essas verticais. Temos uma área tech com mais de 10 técnicos que nos apoiam para a parte de suporte, implantação, e tudo mais, né? Suporte de primeiro nível. E temos uma área de desenvolvimento, como, por exemplo, o desenvolvimento de Power BI, Power Platform, Power Apps em geral, que é toda a parte de desenvolvimento, ok? Avançando, Frank, a SoftwareSul Tecnologia aí tem mais de 13 anos de experiência, Partner Gold Dell, Partner Gold Microsoft e entre outros partners aí, fabricantes que nós desenvolvemos aí um comando na linha de licenciamento, na linha de hardware, na linha de software, firewall e segurança em LGPD. Avançando um pouquinho, nós também na parte tech conseguimos hoje fazer toda a parte de migração e implantação de qualquer uma dessas verticais, desses ambientes, ok? Para vocês, e também prestar serviço e suporte de primeiro nível.
com essa equipe técnica que nós temos. Na parte da Dev, nós conseguimos desenvolver softwares, nós conseguimos desenvolver toda a parte de implantação do que é desenvolvimento. Então, vamos dizer que vocês precisam desenvolver toda uma estrutura de Power BI, nós temos especialistas em Power BI. E assim por diante, em tudo que é a parte de desenvolvimento. Agora eu vou passar a palavra para o Frank Santos, onde ele vai falar especificamente sobre segurança, ok? Falando sobre segurança, nós entramos e navegamos na linha aí de vários fabricantes que conseguem atender hoje às nossas expectativas ou necessidades com relação à segurança. Dentro desses fabricantes, nós podemos aí navegar e falar bastante, mas hoje em específico nós vamos falar de um fabricante que nós temos aí uma presença muito grande e um volume de vendas muito grande, que é a Bitdefender. Um fabricante que vem crescendo muito no quadrante do Gartner, um fabricante que vem aí se destacando em comparação a outros fabricantes até muito mais antigos no que diz respeito à segurança, um fabricante que tem se posicionado no mercado como aí líder em algumas áreas ou pioneiro em algumas áreas, onde junta algumas funções de segurança do mercado, e é isso que hoje nós vamos explanar um pouquinho mais. Caso você já tenha Bitdefender na sua empresa, é importante que você preste atenção, porque existem features novas que te auxiliam com relação a soluções de LGPD, as soluções de segurança. Existem também modelos de configurações que talvez você não esteja atento e que você possa conseguir fazer caso você vá até o final da reunião, ok? E também o mais importante é, caso você tenha e esteja preocupado para cumprir as normas, Lei de Proteção de Dados, LGPD, que já está presente no Brasil e vai entrar em modelo de sancionamento muito em breve, é importante você prestar atenção hoje nesse webinar. Por quê? Porque nesse webinar você vai aprender como utilizar o seu software Bitdefender ou software de segurança Bitdefender para te auxiliar a cumprir regras da LGPD, ok? Então, Frank, a palavra está com você. Nós vamos, bem-vindo aí todos vocês do webinar. Vocês vão ter um chat aqui para poder colocar perguntas. Então, coloquem as suas perguntas, joguem aqui as suas dúvidas com relação ao licenciamento, que nós vamos responder à medida que vamos avançando nesse webinar. Bem-vindos. Bom dia, Frank. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação minha aqui, daí a gente já entra no tópico, tá? Eu me chamo Frank Santos, eu sou amazonense, né? Então, sempre costumo falar para todos os clientes que eu faço reunião, tá? Já moro aqui em Curitiba tem já um certo tempo, por isso acho que vocês vão notar um pouquinho da diferença do meu sotaque na hora de falar, né? E eu também venho da área de TI, já trabalho com TI há bastante tempo, desde 2001, acho que é exemplo de todos que estão aqui nessa sala, gerentes de TI, de infraestrutura, né, que já acompanham a evolução da tecnologia desde a época do Windows 95. Então, para vocês saberem, eu também já tive do outro lado da ponta, né? Outro lado é, é, fazendo essa parte de suporte. Então, eu sei muito bem qual que é o tamanho da responsabilidade que cada gestor de TI carrega, né? E falando de ameaças, de vulnerabilidade dentro do seu ambiente, né? Isso também é um outro fator é, muito complicado dentro de uma empresa, uma tarefa, né, bem complicada para gestores de TI, né, de saber como conter, como minimizar esses impactos nos dias de hoje, né? Então, vou dividir aqui essa apresentação em três tópicos fundamentais, tá? Vou falar um pouquinho didaticamente no final da reunião. Eu vou abrir a console da Bitdefender para demonstrar a algumas novidades que nós temos desse produto, né? Como o próprio Frank mencionou, a Bitdefender hoje nós somos um parceiro Bitdefender de categoria Platinum. Esse é o maior nível de parceria que temos hoje no Brasil, né? A SoftSul, nós somos a revenda
que tem o maior número de produtos ativos no Brasil. Somos a top número 1, tá? Nós temos esse diferencial porque nós temos um time técnico que dá suporte, nós temos um portal exclusivo para clientes, que é o Milvos, né? Então, assim, nós conseguimos, enfim, levar o nome da marca para dentro da empresa e conseguimos formar realmente essas parcerias. Isso é sempre o intuito, né? Dar as mãos, fazer um trabalho a quatro mãos sempre é bem melhor, tá? Estava falando um pouquinho sobre mim, então vim da área de suporte de TI, sou analista de sistemas, né? Com relação a produtos de segurança, nesse fabricante da Bitdefender, eu tenho certificação técnica do Cloud Administrator Bitdefender, tá? Assim como outros, Sophos Engenheiro, Kaspersky. Então, à medida que a gente vai avançando aqui dentro da empresa, também é necessário que nós nos certifiquemos tanto a parte técnica quanto a parte comercial também, tá? E, enfim, né? Antes de eu começar a falar sobre a evolução das ameaças, tá? Eu vou fazer uma pergunta, né? Então, por que nós compramos antivírus, né? Geralmente o que vem na cabeça é para proteger endpoints, servidores de ataques de malware, de ransomware, de trojan, entre outros, né? Isso é o sempre que vem na nossa cabeça. Mas vamos pensar pelo seguinte aspecto. É, Hoje, com a LGPD já funcionando no Brasil, ativa no Brasil, hoje nós trabalhamos sobre duas principais verticais, né? Dois principais pontos que eu gostaria de citar. A maneira como você tem que se preocupar em sofrer um ataque cibernético e a maneira como esses dados podem vazar da sua empresa e comprometer junto da NPD, né? Então, são duas preocupações. Já não bastava uma 3, 4 anos atrás, mas essa agora também, né? Então, você tem que ter essa preocupação de minimizar esses ataques dentro do seu cenário e também se preocupar de que forma esses dados podem vazar da sua empresa. E a gente tenta ajudar isso da melhor forma, demonstrando tecnologia, demonstrando que você pode evoluir nos conceitos de antivírus, de firewall, né? E, enfim, dentro de políticas que você pode adaptar dentro da sua empresa e que podem te ajudar, te auxiliar, enfim, tá? Mas essa é a realidade que nós devemos lembrar, né? Então, geralmente, acessos indevidos, má utilização de recursos corporativos, falta de boas práticas na navegação, isso são os principais pontos, né, que o TI sempre deve analisar. Então, só lembrando, o TI é responsável de implementar, de gerenciar um ambiente à prova de qualquer risco, como uma proteção que precisa conter os problemas, né, como a própria empresa se coloca. Muitas vezes, essa questão da segurança, ela está muito mais relacionada ao fator comportamental, né? A falta de conhecimento de alguns colaboradores, né? E a gente consegue mitigar isso colocando em práticas, né, algumas políticas dentro da sua console, como dar menos acesso, né, menos poder de acesso para um endpoint, né? Então, isso acho que vocês já fazem através de configuração de Active Directory, mas dentro de uma console de antivírus também você consegue minimizar esses impactos dessa forma, né? Então, eu coloquei aqui também um tópico que eu acho muito interessante falar sobre a questão das evolução das ameaças, né? Nós sabemos que há um diferencial de mercado hoje, 2021, para o cenário que nós estamos vivendo atualmente. Não é o mesmo cenário que nós tínhamos em 2001, 2002, 2010, né? Então, o cenário hoje é um pouco diferente. Hoje nós temos ameaças mais sincronizadas, ataques sincronizados. Hoje, um grupo de criminosos faz um estudo sobre o perfil da sua empresa, acha vulnerabilidade dentro da sua empresa, sempre procurando uma maneira de exfiltrar informações dentro da sua empresa e dessa forma, de alguma forma, pedir um resgate, enfim, né? De alguma forma tomar algum tipo de proveito dessa determinada situação. Então, para quem é dessa época do Windows 95 para cá, lembra que antes de 2010, né, nós brincávamos de antivírus e pequenos malwares, né? Então, assim, não eram vírus tão perigosos como são hoje, né? Era vírus que abria navegador, que movia mouse. Quem não lembra daquele vírus que transformava tudo em atalho, né? Não era tão perigoso, mas era bem complicado, né? Dava um trabalhinho
enfim, né, dava uma certa dor de cabeça. Mas hoje as coisas são diferentes, né? Hoje nós temos um conceito dentro desse mercado chamado RAS, né, que é Ransom as a Service. A exemplo do que são os serviços de plataforma de nuvem hoje, né? E tem esse comparativo, infelizmente tem, né? Na Deep Web hoje é um mercado, na verdade, de desenvolvedores de ransom que terceirizam essas operações de ataque. Então, a exemplo do que aconteceu com o Review, não sei se vocês recordam, alguém de vocês recordam, mas o Review é uma variação do Sodinokibi, né? E assim como muitos outros, né, milhões de variações, de variantes desses ransomwares, uns criados em 2017, 2018, 2019, hoje esse código-fonte é comercializado e muitas vezes esses novos atacantes eles não precisam ter tanto conhecimento técnico, né? Isso aumenta o fluxo de ataque dentro das empresas. Então, hoje, a pergunta não é se eu serei atacado, mas sim quando eu serei atacado, né? De alguma forma. Eu acho que todo mundo acompanha sempre. Gestores de TI sempre acompanham muito as notícias de cyberataque. Muito recente tivemos ataques em grandes empresas no Brasil, né? A autoria desses ataques geralmente é assumida na Deep Web. Então há esse perigo não só de criptografar as informações de uma determinada empresa para pedir resgate, tá? Mas também o maior risco hoje é o vazamento dessas informações, a exemplo do que aconteceu com a Infraero. Teve as informações exfiltradas e vazadas dentro da Deep Web, né? Então, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso também é um fator risco para dentro de uma empresa. Você se preocupar não só com a exfiltração desses arquivos, né, como com o sequestro dessas informações, mas se essas informações também vão vazar e se isso de alguma forma vai comprometer a empresa de alguma forma, né? Então, geralmente, a evolução dessas ameaças ela está nesse patamar e cada dia, né, esses ataques têm sido aprimorados, mas em contrapartida também a forma como as empresas de solução de segurança estão evoluindo, né, para mitigar esse tipo de ataque também é uma resposta positiva, tá? Esse produto que eu vou falar da Bitdefender hoje, falando particularmente, é um dos que eu mais gosto, pela qualidade do produto, né? Então, eu parto dessa premissa de que a maioria de vocês que está aqui nessa reunião foi convidada, foi feito um convite especial, a maioria de vocês já utiliza a Bitdefender, já conhece o funcionamento, sabe que a console é muito prática, sabe que ela é bastante intuitiva e que a evolução dela dentro do mercado tem sido gigantesca, né? É uma empresa global, né? Uma gigantesca empresa de cibersegurança, hoje presente em mais de 170 países, né? Hoje com uma grande rede neural, com aprendizagem baseada em fator deep learning, né? Que é uma evolução do próprio machine learning, tá? Sobre a evolução das ameaças ainda, né, o Renzo hoje demonstra que o papel de proteção efetiva do endpoint hoje é fundamental. Então, 78% desses ataques são relacionados a ataques de ransom, né? E mais de 93% vem através de meios phishing de alguma forma. Então, sempre aquele endpoint, aquele usuário que tem menos conhecimento, né, abre um e-mail phishing, né, isso, através de um e-mail phishing, tem toda uma cadeia de ataque. Basta que a gente descuidemos de alguma forma, né, para que esse ataque tenha uma determinada evolução dentro do nosso ambiente, tá? Então, assim, né, eu coloquei aqui, por exemplo, também quais que eu julgo hoje que são os principais vetores de infecção hoje dentro de uma empresa. Então, cliques em arquivos anexos com malwares ou com links, ou websites infectados, né, drive-by download, ou objetos de conteúdos web contaminados. Então, vamos imaginar uma cadeia de ataque que começa com a coleta de endereços de e-mail, não aquele endpoint, aquele usuário que vai e acessa muitos sites, né, que tem acesso administrador em uma máquina que está home office, só um exemplo, né? Acessa muitos sites aí e consegue pegar ali uma infecção através de um site não seguro, né? Então começa uma cadeia de ataque através daí, né? É coletada informação, esse ataque ele é preparado, ele é armazenado nesse determinado endpoint, né? Ele
tem uma preparação desse ataque com um carregamento de carga útil, né, que vai ser entregue ali por um pacote, por e-mail, por USB, né, por web mesmo, etc. Depois esse pacote vai fazer uma exploração dentro do seu ambiente, vai explorar uma vulnerabilidade para executar um código dentro do teu ambiente. Depois ele vai instalar um malware, né? Consequentemente, ele vai assumir, ele vai ter uma tomada de comando e manipulação dessa vítima, né? Então, a partir daí, as ações de um grupo de atacantes fica muito mais fácil, né? Roubou uma credencial dentro do teu ambiente, e isso aí já vai gerar uma grande dor de cabeça, para ser bem sincero, para ser bem honesto, né? Então, como que a gente consegue mitigar esse tipo de ataque, né? Eu coloquei que está aqui um exemplo, por exemplo, do Bad Habit, acho que não sei se alguém chegou a conhecer, mas também foi um dos mais perigosos de 2019, né? O primeiro ataque dele registrado aí em 2017, a técnica de ataque que era utilizada era através de um falso instalador do Adobe, eu não sei se alguém chegou a acompanhar, né? Precisava instalar o Flash para alguns navegadores, né? Então, tipo, rodar banner de algum navegador precisava daquele script do Flash. Então, ia lá, tinha sites não confiáveis que utilizavam esse instalador para instalar o Bad Habit e a partir daí, né? Era só aí ficava complicado, né? Criptografava o disco e não tinha o que fazer, né? Alguns tipos de ataque hoje também baseados em fileless, eu não sei se esse conceito é bem claro para todos vocês, né? Mas fileless é ataque sem arquivo, geralmente não é totalmente sem arquivo, né? Esse ataque ele é um tipo de ataque que substitui um arquivo genuíno dentro da pasta do Windows, um arquivo muito utilizado, por exemplo, eu não sei se alguém recorda daquela tela de logon do Windows 7, né? Mas tinha um arquivo ali, utilman, o nome do arquivo, ele era muito utilizado para esse tipo de ataque de fileless, substituído por esse código. E então qualquer solução de antivírus tradicional que utiliza como base banco de assinaturas, né, considera ele como uma ação genuína do próprio Windows. Então, por essa razão, essas soluções mais que tradicionais assim passam por ele e não localizam, né? Geralmente assim, um e-mail phishing, né, o Word, Excel, um anexo, o usuário habilita essa macro, a macro lança um comando PowerShell, o PowerShell descarrega, executa o malware, fileless, né? E a partir daí, isso é uma forma também de ataque, um vetor de ataque, um dos que eu acho mais perigosos também. Roubo de credenciais, a partir daí a coisa toda desenvolve, né? As fases de um ataque de fileless, por exemplo, implantação, infecção, né, exploração, payload, realização dos objetivos. Então, tem toda uma cadeia. Como eu falei, são ataques hoje bem sincronizados, né? O usuário que tem pouco conhecimento acessa um site, recebe um e-mail phishing e, a partir daí, a dor de cabeça começa, né? A execução do malware fileless, a injeção na memória de uma aplicação legítima, como eu falei, é exemplo também que pode geralmente também utilizado o prompt de comando do próprio Windows, né? Então, há uma exploração de uma vulnerabilidade, uma DLL de injeção, né? Geralmente, esse processo dobra, né? O uso mal intencionado do PowerShell, ataques baseados em scripts usando código interpretado tipo PowerShell ou Java também, né? Então, geralmente um ataque fileless ele começa assim, uma falha de segurança, alguma coisa, algum detalhe que vai fazer toda a diferença dentro do teu ambiente para sofrer esse tipo de ataque, né? Mas enfim, falando de um modo geral, esse tipo de ataque como Zero Day, né? Eu acho que esse conceito também não sei se é claro para todos, né? Mas e fileless ele representa apenas 1%, né? E hoje nós temos um grande banco de assinaturas dentro da Bitdefender com a maioria dessas variantes de ransom já catalogadas, isso numa rede neural que facilita bastante hoje para o gestor de TI, né, com a console bem configurada, né? Então, geralmente, se a console estiver bem configurada e todas as outras features ativas, né, isso vai com certeza mitigar a forma como
ataques tentarão entrar dentro da sua empresa hoje. Tudo certo até aí? Qualquer dúvida, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma dúvida, tá? Podem escrever no chat. A consultora Milena está acompanhando aqui conosco e a gente vai respondendo as perguntas, ok? Vou começar aqui a falar, antes de eu falar do produto da Bitdefender, tá? Não sei se esse conceito também é bem claro para vocês, o conceito de Machine Learning e de Deep Learning, né? Então, nesse primeiro conceito inicial de Machine Learning, né? Machine Learning é uma aplicação particular de inteligência artificial, né? Com a possibilidade de aprendizagem automática da máquina, do algoritmo, que vai melhorar com base na experiência e nas observações, né? Mas ela não tem uma prévia programação explícita. Já para Deep Learning, inclui vários mecanismos de ajustes e correção através de redes, de uso de redes neurais. Aonde que eu vou tocar nessa diferença, né? Vamos imaginar hoje, dentro de uma cadeia de ataque, que todo o ataque de ransom hoje, que é direcionado ao perfil de uma empresa, que tem o seu código-fonte comprado, terceirizado dentro dessa modalidade RAS na Deep Web, é uma variante de um código-fonte original, né? Logo, o comportamento desse script ele vai estar associado a uma família, ele vai ter um comportamento parecido. Então, o fator Deep Learning ele vai analisar hoje, por exemplo, mais de 40 mil tipos de características desse script e vai fazer uma associação com o que está registrado dentro do banco de assinaturas de Hansel, né? Então, uma vez que ele é identificado em qualquer lugar, em qualquer console pelo mundo, né, ele cai na rede neural e isso vai atualizar automaticamente a console, né? Então, assim, isso é um exemplo de como que a solução baseada em Deep Learning vai tratar um ataque de Zero Day, por exemplo. O Zero Day é aquele primeiro malware, ele nunca foi catalogado por um banco de assinaturas, logo ele não tem como estar atualizado no banco de assinatura, porém ele vai ter um fator comportamental, porque ele vem de um script anterior, ele é legado de um script original, né? A exemplo do que é o Review, né? A exemplo do que foi aquele Hansel que teve o ataque na Infraero, que era derivado do RansomX, por exemplo, né? Então, hoje nós temos muitas soluções de mercado hoje utilizando fatores de machine learning, né? E a evolução com Deep Learning não são todos que já estão nesse patamar. A Bitdefender é uma que já está nesse patamar, utilizando esse fator de como o algoritmo vai aprendendo com o fator comportamental, né? Um grande exemplo disso é quando você vai no Google, digita alguma informação, só um exemplo, a respeito de carro, né? Você quer fazer uma pesquisa sobre carros, quer saber mais sobre carros. Em menos de 10 segundos, se você abrir a sua rede social, por exemplo, vai estar minado de propaganda de carro de tudo que é tipo, né? Então, isso é um exemplo de como o algoritmo vai aprender com o comportamento desse usuário, né? Ele vai entender que o usuário tem gosto por carro e vai minar de propaganda as redes sociais desse determinado usuário, né? Isso também é utilizado hoje nos padrões de defesa das soluções de antivírus, certo? A Bitdefender hoje, como eu falei, eu gosto muito desse produto, né? A Bitdefender, ela tem um fator de evolução que eu acho impressionante, é uma marca impressionante, né? Não sei se todo mundo, antes de adquirir essa solução, mas deve ter tido alguém que apresentou a Bitdefender para vocês. A Bitdefender, como eu falei, é uma empresa romena, nasceu em 2001, né? E de lá para cá teve uma evolução incrível, né? Então, hoje é dona de 48 patentes, né? E uma recordista de prêmios, né? Então, vem acumulando prêmios. Esse mês de setembro, inclusive, ganhou um prêmio da AV Comparate como a melhor solução para detecção de anti-malware. Teve a segunda melhor, né? Teve a segunda melhor qualificação para detecção de falsos positivos. Teve a nota 99,98. Então, isso representa quase que 100%, né? E
a Bitdefender é pioneira, muitos de nós sabemos, né, que a própria Microsoft também comprou o motor da Bitdefender para desenvolver, que é a base hoje do Windows Defender, né, isso lá por volta de 2012. Né. Então, é uma linha de evolução que realmente é impressionante. Né. A gente começa ali em 2008 com a primeira detecção baseada em Machine Learning, isso já era usado em 2008, tá? Que era o AM-SDK, e foi melhorando, foi evoluindo, né? Isso tudo graças a um grande investimento que a Bitdefender tem. Hoje nós temos, por exemplo, módulos de HyperDetect, né? IoT Security, Machine Learning ajustável com HyperDetect dentro da console. Então, isso são evoluções dentro do fabricante que fazem da Bitdefender hoje ser uma das melhores soluções de antivírus do planeta, ok? Dos algoritmos que ela utiliza, o Perceptrons, né, um dos primeiros, árvore de decisões binárias, máquina de Boltzmann restritas, algoritmos genéticos, né, máquinas de vetores de suporte, as redes neurais, como eu falei, né, algoritmos personalizados para mitigação de falsos positivos. Então, a combinação de todos esses motores, esses algoritmos, que trazem esse resultado que nós temos hoje com os produtos da Bitdefender. Tá? Falando de dataset também, né, detecção de malware mais precisa hoje, são mais de 500 milhões de sensores pelo mundo, uma distribuição equilibrada a nível global. Tá? Um número que eu acho impressionante por exemplo, são mais de 400 mil detecções por segundo com os motores da Bitdefender e mais de 300 milhões de investigações por dia. Isso é um número impressionante, tá? Nos modelos de mais de 75 modelos de aprendizagem, de machine learning local e na nuvem, né? São modelos resilientes, genéricos, focados em vários tipos de ameaça, né? De malwares, de ataques, enfim, tá? Nos fatores de Deep Learning, como eu falei anteriormente, são mais de 40 mil características levando em comparativo, fazendo comparações. Né? Então, por exemplo, se você está sofrendo um ataque de rede, por exemplo, né? A própria ferramenta vai fazer essa análise comportamental baseado nas características, né, desse movimento lateral dentro da sua rede, né, e vai associar a uma execução já pré-existente, a um ransom pré-existente. Né. Isso vai mitigar, vai diminuir bastante a quantidade de ataques que você pode sofrer dentro do teu ambiente. Um assunto também que eu gostaria de comentar aqui, apesar que o nosso tempo está bem corrido, né, tivemos esse atraso, mas é inevitável não falar desse assunto. Né? Hoje, dentro do mercado de cibersegurança, há esse comparativo quando a gente comenta sobre quem é a solução de antivírus tradicional e quem que é a solução de antivírus de próxima geração, o AV Next Generation. Né? Existem muitas empresas no mercado hoje ofertando soluções de Next Generation, que são aquelas soluções que não utilizam mais bancos de assinatura, que utilizam todo o seu motor baseado em fatores comportamentais. Né? E uma coisa que eu falo bem particularmente, isso é uma opinião minha, com certeza não é a opinião de todos, mas você sair de uma solução que não utiliza mais banco de assinatura, o que você faz com aqueles vírus estáticos que foram catalogados no passado, né? Por exemplo, hoje você tem vírus com ações comportamentais, mas aqueles vírus mais antigos eram vírus estáticos que precisavam de uma certa interação humana. Né? Então, por exemplo, Sacer, Blaster, Michigan, né, que são vírus do passado, né, mas que ainda estão por aí, né, em algum momento a gente sempre encontra uma situação, né, mais raro, mas nós encontramos, né? Então, o que acontece se você não tem mais uma solução que carrega um bom banco de assinaturas, né? Então, a possibilidade de você sofrer um tipo de infecção que pode não ser qualificada como tão perigosa como é um ransomware, mas que, de certa forma, dá um trabalho para quem é do setor de TI, né? Formato dessa máquina, enfim, né? Mais complicado.
Tá? Então, é impossível não falar desse comparativo, né? Então, os fabricantes tradicionais de soluções de endpoint têm simuladores de comportamento de malware, porém, falta um componente amadurecido de machine learning. Então, grande parte desses outros fabricantes que a gente vai encontrar no mercado, eles já utilizam um simulador, né, para fatores comportamentais. Porém, falta um amadurecimento desse algoritmo, que é o fator de deep learning, né? E algumas soluções desses antivírus, que são antivírus de próxima geração, mesmo já tendo esse fator de deep learning, né, melhor que o dos endpoints tradicionais, eles carecem da capacidade de descompactar e simular, né, de ter um ambiente de sandbox, por exemplo, né, de emular o ambiente do cliente e levar aquele arquivo para lá para fazer uma análise, para que posteriormente possa se tomar uma decisão se esse arquivo é um falso positivo ou não, né? Falta ainda dentro dessas soluções essa capacidade, né, de descompactar e de simular, né? Acho que se basear somente em fator comportamental, a gente vai ter problemas também, tá? Com machine learning, detecção de URL comprometidas através de machine learning, se pode detectar essas URLs sem a necessidade de ter uma base de reputação de IP ou blacklisting, né? Então, assim, como eu falei, é uma opinião minha pessoal, você sair de uma solução de EP tradicional e migrar para uma solução Next Generation, também existe o fator de risco. Pode ser bom, pode ser. Então, a experiência, quem vai dizer é o próprio usuário. Ele que vai ver como é que ele que conhece o seu próprio ambiente, ele que conhece o seu próprio time. Se eu tenho uma empresa hoje que tem 20 funcionários, mas eu consigo ter uma maior visibilidade sobre esses endpoints e capacitá-los e orientá-los, eu tenho o menor índice de infecção, né? Mas se eu tenho uma empresa de 5.000 usuários, é impossível capacitar todo mundo. Então, a gente precisa mitigar esses ataques utilizando soluções, ferramentas que possam facilitar o nosso trabalho. Então, basicamente isso, né? E a Bitdefender apresenta-se hoje como uma solução de próxima geração de Next Generation pela evolução do seu motor, do seu algoritmo, pelo HyperDetect, que é um novo conjunto de machine learning e modelos de análise de comportamento treinados para detectar ameaças avançadas e sofisticadas na pré-execução, a exemplo de que é Zero Days, que são fileless, tá? O HyperDetect, ele vem com esse propósito, né? São mais camadas de proteção que você vai agregar hoje na tua console, né? O Sandbox Analyzer também é uma novidade, né? Envio automático desses arquivos e informações suspeitas dos endpoints para o Sandbox, para a detonação desses arquivos ou para análise de comportamento, tá? Hoje, então, nós temos uma solução dentro da Bitdefender que é um antivírus, um endpoint tradicional ainda, que carrega todo o banco de assinaturas, que tem toda uma história, que tem todo um trabalho, e também a evolução do seu machine learning para deep learning hoje traz para dentro da console uma melhor ferramenta para mitigar esse tipo de ataque, né? Através do Exploit Prevention, através do ATC também, que é uma tecnologia que está disponível dentro da console para detecção proativa e dinâmica, né? Baseada no monitoramento contínuo desses processos, né? E hoje nós temos também, dentro desse conceito, o valor do EDR agregado, que é o Endpoint Detection Response. Não sei se esse conceito também é claro para todo mundo, mas hoje o EDR da Bitdefender, ele é um EDR que não vai te dar muita dor de cabeça para configurar, para subir essas configurações dentro da tua console, porque ele já vem com um clique, você já consegue mitigar alguns ataques. Ô, Frank, pode falar. Então, Frank, pelo que nós percebemos, se o cliente faz algum tipo de upgrade ou um tipo de ajuste no seu licenciamento, ele pode melhorar a questão da segurança com pequenos ajustes no perfil do licenciamento dele, certo? Perfeito, perfeito, Frank. Boa pergunta, tá? É, sim, né? O Bitdefender hoje nós começamos sempre com um modelo de licenciamento mais básico, né? Que é o Advanced Business Security. Ele já possui dentro desse modelo de licenciamento várias features que
já disponibilizam para o cliente um alto nível de proteção, né? Porém, todas essas features disponíveis dentro dessa primeira versão do Advanced Business Security, elas precisam ser configuradas, né? Se, digamos assim, se o cliente configura ela com os padrões de fábrica, geralmente você tem uma política um pouco mais pesada. Então, a gente pode verificar, a gente consegue verificar para você como é que está a saúde da sua console, verificando as políticas que estão em vigor dentro da sua console, podemos customizar essas políticas de forma que tornemos a sua console mais dinâmica, né, mais leve, né? Então, o intuito é melhorar. E também a questão de evoluir o modelo de licenciamento traz para dentro da console uma nova tecnologia mais avançada, né, mais aprimorada. Pode falar, Frank. Eu só gostaria de comentar que, como você falou também a respeito, né, e nós falamos no começo a respeito de LGPD, Lei de Proteção de Dados, nós temos aqui dentro da SoftwareSul uma vertical de LGPD, e estamos aqui nesse webinar com a nossa especialista em LGPD também. Então, caso vocês precisem ou queiram saber um pouquinho mais sobre como utilizar o Bitdefender, né, Frank, para melhorar a sua console, para melhorar a estrutura da sua empresa e aí cumprir com as exigências de lei de proteção de dados, vocês podem usar o próprio Bitdefender para isso. Frank, você consegue dar um resuminho aí sobre essa questão logo após você terminar essa parte aí? Perfeito, Frank. Então, como que eu consigo tratar, né, a questão de LGPD, né? Eu vou colocar no âmbito mais global, assim, não entrando muito em detalhes, mas o que nós precisamos nos preocupar hoje quando se fala em LGPD? Vazamento de informações, né? Então, assim, as informações, como eu disse lá no início, elas podem ser exfiltradas por um ataque cibernético ou ainda, né, simplesmente um usuário mal intencionado, né, pode sim, né, vazar essas informações dentro da empresa, tá? Dentro da console nós possuímos vários recursos, né? Um deles, por exemplo, você consegue restringir usos de porta USB, né? Para que esse determinado usuário não consiga tirar nada desse computador via pendrive. Você pode colocar ele como somente leitura, né? Como eu disse, o ideal é que se analise as políticas que estão configuradas dentro da console e separar por prioridade. Vou colocar da seguinte maneira: eu não posso dar o mesmo valor de política para o meu time de suporte, né? O time de suporte é um time que tem conhecimento de TI, é um time que eu tenho um pouco mais de confiança e que eu sei que eles podem ter a nível de confiabilidade, eu consigo trabalhar uma política com eles um pouco mais aberta. Eu consigo deixar aberto para eles o uso de porta USB, de navegador, enfim, né? Mas para uma equipe que eu sei que, por exemplo, que trabalha somente com atendimento ao cliente na recepção, que não tem muita carga de responsabilidade, eu posso restringir dentro da console. Eu posso criar tags, por exemplo, nos filtros, né, de que esse cliente não pode acessar determinada URL. Posso criar uma tag, né, esse cliente não pode acessar Facebook, por exemplo. Eu posso colocar ele numa blacklist dentro do firewall do próprio endpoint, né, no próprio Bitdefender, do Gravity Zone. Eu posso criar ainda algumas regras, personalizar algumas regras por caminho de aplicativo. Depois eu posso dar uma demonstrada lá na console, tá? Mas, enfim, você pode fazer esse tipo de restrição, né? À medida que você vai tirando um pouco desse poder administrador dos endpoints dentro da sua empresa, né? Eu falo isso pelo seguinte: a gente tem sim um controle maior quando a gente está associando isso ao uso de um Active Directory, mas hoje a nossa realidade, realidade da maioria das empresas hoje é levar funcionário para home office, né? Levar colaborador para home office, né? Muitas empresas hoje utilizando
serviço de nuvem, Azure, AWS, né? Então, geralmente são endpoints com acesso ao administrador, né? Endpoints fora do nosso domínio, fora do nosso controlador de domínio, né? Às vezes por uma VPN sim, mas muitas vezes fora do Active Directory. Então, pela console, eu consigo ter uma visibilidade maior, eu consigo sim restringir um pouco o acesso desse determinado endpoint. Sim, Frank. Então, nós conseguimos fazer aí uma consultoria, uma personalização para os clientes que já têm o endpoint, já tem ou que já tem o Bitdefender e a estrutura do Bitdefender instalada, com alguns serviços da SoftwareSul, certo, Frank? Certo, Frank. 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 Ah, Isso. Assim, né, o ideal é que nós façamos um acesso remoto na console, né? Lógico, né? Se o cliente estiver interessado em saber como melhorar a sua console hoje, se é necessário, porque cada cenário é um cenário, Frank. Eu não consigo generalizar, né? A mesma empresa que tem 30 funcionários que vende calçados não é a mesma empresa que trabalha no setor de saúde, por exemplo, né? São workloads diferentes, né? São cargas de trabalho diferentes. Então, geralmente é caso a caso, né? Sim, fazer um acesso remoto, verificar a saúde da console. A partir daí, a gente consegue verificar se há necessidade de migração de modelo de licenciamento, tá? Lembrando que a Bitdefender trata isso de uma forma, se o cliente ainda não está por vencer o modelo da atual licenciamento, né? Eles tratam isso como prorata também, um modelo de licenciamento, fazendo um upgrade para o próximo modelo, né? Exemplo, saindo do Advanced Business Security para o Elite ou para o Ultra Suite, né? Então, geralmente é tratado dessa forma, sim. Certo? Bom, só para finalizar aqui, então, pessoal, algo mais, Frank? isso. Eu gostaria de finalizar aí também agradecendo a presença de todos e aos que permaneceram, e também comentar que caso vocês deixem o seu e-mail, ou caso nos procurem, nós conseguimos ajudar vocês com relação a tudo isso. Há um ajuste na sua console, uma melhor configuração na sua console, há um serviço que auxilie vocês a melhorar a configuração aí da sua estrutura de proteção, um possível upgrade, caso haja necessidade e seja feito essa avaliação, ou caso você não tenha um antivírus adequado, ou precise ter e contratar algum tipo de antivírus, ou queira modificar aí a sua estrutura. Lembrando que nós temos uma vertical aí liderada pelo Frank Santos, acompanhada aí pela Milena, nossa especialista. Nós temos uma área de suporte, de configuração de todo esse ambiente também. Então, nos permanecemos à disposição. Caso vocês tenham dúvidas, a gente pode sanar essas dúvidas aí nesses próximos minutinhos que vamos encerrar. Agradecemos aí a participação de vocês com relação a esse webinar e a participação desse evento que nós realizamos aqui. Vamos fazer outros eventos de segurança. Hoje foi em específico para falar de um fabricante chamado Bitdefender. E eu gostaria de saber, Frank, se a Bitdefender está aqui com a gente, né? Não sei se eles conseguiram participar, que eles têm uma agenda muito apertada. Porém, quem é a pessoa da Bitdefender? Eles não conseguiram, né? Acho que eles não conseguiram. O Tá, David, é isso. estava muito Tava em cima. muito Pessoal, em cima. nos colocamos à disposição para auxiliar vocês. Aqui, ó, perguntou o Eriel, né? Qual a plataforma superior ao Gravity Zone disponível atualmente? Aí eu vou fechar com os especialistas que eu não sei nem o que é a Gravity Zone. Certo. Então, né, vamos, assim, só a nível de esclarecimento, tá, Iriel? Obrigado pela pergunta. A plataforma do Gravity Zone, na verdade, o Gravity Zone, ele é a console, tá? Só para deixar claro, o Gravity Zone, ele é a console, é um appliance virtual, né? É, é, E, de forma geral, ele é a única console da Bitdefender. O que diferencia dentro dele é o modelo de licenciamento, que você começa com o Advanced Business Security, posteriormente você pode migrar para o Ultra Suite, que é esse que eu acabei de falar, acabei de fazer reunião com essas evoluções, inclusive está aqui a tela
da console, tá? Vou aproveitar esses 2 minutinhos aqui, só para mostrar para vocês aqui, tá? E o próximo produto após ele é o Elite, né, que é uma inovação da Bitdefender que hoje já utiliza, por exemplo, já é uma solução mais voltada para análise forense, né, para investigação forense, tá? Para tratar determinadas situações dentro da empresa no caso de incidentes. Né? Então, brevemente, aqui na SoftSul é um planejamento do nosso setor de segurança, evoluir também, né, a parte de cybersecurity da SoftSul para um modelo também de consultoria para tratar essa parte, né, no caso de incidente. Né? Eu estou me especializando também nessa parte forense para atender também esse tipo de demanda. Tá? Respondeu a sua pergunta, Ariel? Beleza, Ariel, obrigado. Então, aqui na console, tá, antes de finalizar, Frank, tá? Eu gostaria só de fazer só uma demonstração rapidinha aqui, tá? Então, eu acho que a maioria dos nossos convidados hoje aqui já está familiarizado com a console do Gravity Zone, né? Já está bem familiarizado com o sumário executivo, onde você tem toda o painel aqui em tempo real, né, de como está o seu ambiente, tá? Nas novidades, como eu falei, você já tem aqui essa ferramenta de incidente, né? Que já está relatando para você aqui as ameaças detectadas, lembrando que isso aqui já é o fator baseado em Deep Learning, tá? Outra novidade aqui, como eu falei, deixa eu abrir aqui as políticas, por exemplo, tá? Só para me mostrar para vocês aqui o módulo do EDR. Eu acho que isso aqui todos vocês já dominam, né? Já têm conhecimento sobre essa solução, mas como eu falei, as políticas hoje dentro da console são todas customizáveis. O ideal é que você tenha um grupo, uma política específica para cada grupo, tá? Hoje, como eu falei, nós temos esses módulos aqui, ó, de telemetria e segurança, né? Onde você já pode conectar aqui o seu CIEM, por exemplo, né? Através da URL, enfim, né? Você já tem aqui dentro do anti-malware aqui, ó, como eu falei aqui, o HyperDetect, né? Para ataques mais sofisticados. Então, aqui com um clique, você já consegue mitigar a maioria desses ataques baseado na tecnologia de Deep Learning, tá? Esses módulos aqui, a maioria de vocês já conhece. Eu também falei aqui do analisador de sandbox, né? Como eu falei, ele vai emular para você o seu ambiente e vai levar esse ataque para dentro de um sandbox para fazer análise desse arquivo, né? Aqui, ó, os sensores de incidente de EDR, eles também são muito simples, baseado na nossa rede neural, baseado nesse fator de Deep Learning, como eu comentei durante toda a palestra, tá? E com um clique aqui você já resolve, né? O setor de incidentes, né? O sensor de incidentes, tá? Então, muita coisa aqui, muita novidade aqui, que se eu fosse falar, abrir uma por uma dentro dessa console aqui, isso aqui é para 3 horas, né? No mínimo, 2 horas no mínimo, e a gente ia passar muito tempo conversando aqui sobre isso aqui, de como a gente consegue melhorar o ambiente de vocês, tá? Mas para isso, tá? Pode falar, Desculpa. Frank. Não, com certeza. Eu acho que isso cabe conversa aí para muito tempo, né? Porém, a gente agradece a presença, até para cumprir com a questão do horário. Os que deixaram o e-mail aqui, nós vamos, se quiserem deixar o telefone, nós entraremos em contato para ter, de repente, essa auxílio de configuração, serviço de segurança, nós nos colocamos à disposição. Basta colocar o seu e-mail aí, o seu contato, e nós entramos em contato com você, ok? O Frank colocou aí o e-mail dele, franksantos@softwaresul, e nós auxiliamos vocês aí com o que vocês necessitarem, ok? Essa continuação desse bate-papo ou uma reunião mais específica, a gente pode fazer com vocês diretamente, ok? Obrigado pela presença de todos, agradeço aí pelo tempo e por permanecerem até o final. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos.